Olá, galerinha, tudo bom? Bom, gente, essa aula aqui é uma continuidade de aula de trigonometria, onde nós já falamos de seno, cosseno e tangente, como eles se formam, né? E nós também já falamos de valores de seno e cosseno e tangente, apresentando uma tabela dos ângulos de 1 até 89, com vários valores em decimal. A partir daqui nós temos alguns ângulos notáveis, que são ângulos que mais aparecem e são ângulos que são colocados na forma de fração em vez de ser colocados na forma decimal. Tá? Quais são eles? Para a gente achar, eu vou tomar como base um quadrado de lado 1 e vou fazer a seguinte situação. Como nós trabalhamos com um triângulo retângulo, eu vou traçar uma das diagonais desse quadrado. Vamos chamar essa diagonalzinha de D. E vamos tirar esse triângulo retângulo para trabalhar. No caso desse quadrado, eu estou falando que a unidade do lado vale 1, uma unidade, não necessariamente 1 centímetro, 1 milímetro, uma unidade. Como esse triângulo é um triângulo isósceles, ele é retângulo e também isósceles, eu vou ter um ângulo de 45 aqui embaixo e um outro ângulo de 45 aqui em cima. Então vamos achar as referências de seno, cosseno e tangente do ângulo de 45. Antes de achar, vamos calcular a diagonal. Como que a gente calcula a diagonal? Teorema de Pitágoras. Onde vamos ter a diagonal, no caso hipotenusa ao quadrado, vai ser igual um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Arrumando isso, o valor da diagonal vai dar raiz de 2 unidades. Esse é o nosso valor de D. Então, calculando aqui, vai dar raiz de 2. Agora nós vamos atrás de seno, cosseno e tangente. No caso, por partes, quem que é o seno de 45? Ou só seno? Quem que é seno? É sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso, seno de 45 vai ser igual cateto oposto vale 1 e a hipotenusa raiz de 2. Só arrumando aqui, você não pode ter raiz de 2 no denominador. Então vamos racionalizar. Multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. E aí nós encontramos seno de 45 em forma fracionária. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Só isso. No caso do cosseno de 45, cosseno de 45 graus, só lembrando que cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 45 graus vai ser cateto adjacente a esse ângulo de 45. Vai dar 1 e hipotenusa raiz de 2, o mesmo valor. Então, cosseno de 45 também vai dar raiz de 2 sobre 2. E só montando aqui embaixo rapidinho, não tem muito segredo. Quem que vai ser a tangente de 45? Gente, tangente é sempre o cateto oposto ou dividido pelo cateto adjacente. Que no meu caso vai ser seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, ficou meio apertado aqui. Então, tangente é seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Como eles têm o mesmo valor,
A tangente de 45. Um número dividido por ele mesmo vai dar sempre 1. Tangente de 45 é 1. Bom, nós trabalhamos aqui somente com os de 45. Seno, cosseno e tangente. Tem uma outra figura que dá para trabalhar com isso também, que é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais, só lembrando as características dele, e os 3 ângulos de 60. Mas como ele não é retângulo, eu vou tirar somente um pedaço dele. Ou seja, eu vou tirar essa altura aqui, dividir o lado de baixo no meio, tracei, achei a altura e vou tirar esse pedacinho só do triângulo equilátero para trabalhar. Onde nós vamos ter esse lado que continua sendo 2 unidades. Aqui, como eu tracei no meio com uma unidade, é um U, e eu só preciso achar a altura. Como é um triângulo retângulo, também posso usar o teorema de Pitágoras, onde nós vamos ter a seguinte situação: hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais, vamos chamar de Hzinho, o outro cateto ao quadrado. Quando eu termino de calcular isso daqui, 2 ao quadrado 4, 1 ao quadrado 1, passa subtraindo, tira a raiz, o H vai dar raiz de 3. Eu poderia estar fazendo com letras, mas eu acho que com valores numéricos que é mais fácil de entender. Então essa medida aqui é raiz de 3. E detalhe, esse ângulo continua sendo 60 graus. Vou colocar ele aqui fora. E se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, automaticamente esse ângulo que vai para cá vai ficar igual a 30. Tá? Então vamos achar seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 e do ângulo de 60. Seno. Vou começar pelo de 30. Seno é sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 vai ser igual cateto oposto ao ângulo de 30 vale 1, né, o que está na frente dele, e a hipotenusa vale 2, e já achei o seno de 30 na forma decimal. Cosseno de 30 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 vai ser igual cateto adjacente raiz de 3, hipotenusa, hipotenusa é 2. Fechamos aqui também. Não tem muito o que mexer. E eu vou dar uma adiantada no cálculo da tangente, tá, gente? Vamos adiantar o cálculo da tangente. Para achar a tangente, você faz seno dividido por cosseno. Então, tangente de 30 é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Mantém a primeira, multiplica pelo verso da segunda, faz radiciação. E nós vamos achar raiz de 3 sobre 3. Já achei o seno, cosseno e a tangente de 30. Se eu pensar no seno de 60, só lembrando, seno de 60, ele vai ser sempre igual ao cosseno do seu complementar. O que quer dizer isso? Se eu tenho 2 ângulos que a soma dá 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, seno de 60, na hora de calcular, vai dar raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, ele é igual ao seno de 30, na hora que eu terminar de calcular, vai dar meio. E a tangente de 60 graus é o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Aqui está mais fácil de calcular, né? Cortei
os denominadores, raiz de 3 dividido por 1 vai dar o próprio raiz de 3. Aí nós temos a seguinte situação. Vamos voltar com a outra folha lá. Informações importantes. Deixa eu ver se está pegando todo mundo aqui. Informações importantes. Esses 6 valores de seno, cosseno e tangente, que são 3 senos, 3 cossenos e 3 tangentes. Aliás, 6 aqui, né? Mais 3 aqui vai dar 9. Então, essas 9 unidades, a gente precisa saber? Precisa, porque normalmente no exercício onde tem esses 3 ângulos notáveis, ele não dá valores de seno, cosseno e tangente. Uma solução, ou você decora tudo isso, ou tem uma solução mais fácil ainda para achar esses valores. Na verdade é uma regrinha bem simples. Nós vamos montar uma tabela da seguinte forma. Eu acho mais simples assim. Na coluna, na ordem, vamos colocar seno, cosseno e tangente. E na linha, na ordem crescente, o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Mas como que nós vamos preencher todos esses valores? Tem um jeito bem prático que fica assim. Deixa eu ver se essa caneta tá boa. Não, deixa eu pegar uma caneta um pouquinho melhor. E eu vou primeiro preencher tanto a do seno como a do cosseno. Deixa a tangente por último. Então, na ordem aqui, 30, 45, 60, você vai escrever 1, 2, 3. No cosseno vem ao contrário. 3, 2 e 1. Tudo dividido por 2. E a raiz nos numeradores. No caso, vai vir uma raiz aqui no 3, uma raiz no 2. Raiz de 1 é raiz de 1, é 1 mesmo. Então não adianta colocar a raiz aqui. Raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1. Pronto. Vamos voltar aqui. Vamos fazer por partes, só para conferir. Ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, também raiz de 2 sobre 2. Está lá os dois bonitinhos. E seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Já tenho todos os valores de seno, cosseno e tangente. Para achar, só de seno e cosseno. Para achar a tangente, é só fazer o de cima dividido pelo que está na linha do meio, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Esse aqui é bem simples, né? É um valor dividido por ele mesmo. Qualquer valor dividido por ele mesmo dá 1. E aqui é só cortar o 2, que vai dar raiz de 3. Então fica 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em todos os denominadores lá em cima, excluindo 1, que não tem necessidade. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ok? Só isso. Você precisa só fazer essa montagem, não precisa nem decorar. Ela já sai automaticamente. Porque, como eu falei, quando você tem um exercício com ângulos diferentes desses 3, o enunciado sempre traz para você os valores de seno, cosseno e tangente, muitas vezes na forma decimal. Mas quando o exercício traz um ângulo notável, que no caso esse aqui está pedindo para calcular os valores de x e y de um triângulo retângulo, onde um dos ângulos é 30 graus. Exercícios assim, geralmente ele não me dá seno, cosseno nem tangente. Por isso que eu preciso daquela tabelinha. Bom, para resolver isso daqui, eu preciso pensar no seguinte. Qual identidade trigonométrica eu uso? Aliás, está faltando um valor aqui embaixo, senão não dá para fazer o exercício, né? Então nós temos um triângulo retângulo, um dos ângulos é 30, não vou nem me preocupar com o outro. A hipotenusa é x, o cateto oposto é y, e o cateto adjacente do ângulo de 30 é 15.
Pitágoras não dá para usar, porque eu precisava de pelo menos 2 valores. Se eu for começar por seno de 30 graus, lembrando que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu começo pelo seno, nós vamos ter cateto oposto igual a y e hipotenusa igual a x. Então não dá para começar por seno, porque eu estou com duas variáveis. Posso fazer por cosseno, porque eu tenho, no cosseno eu tenho cateto adjacente, hipotenusa, eu só vou ficar com a variável x, ou por tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, que eu só vou ficar com a variável y. É você que decide. Eu vou trabalhar com a tangente. Então, tangente de 30 graus é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E vamos substituir valores. Voltamos lá na tabelinha, vou deixar a tabelinha aqui do lado. Tangente de 30 graus, está lá, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto ao ângulo de 30, é só olhar no desenho, que vai dar y. E o cateto adjacente, também só olhar no desenho, que vai dar 15 unidades. Multiplicação em cruz. Na verdade, só vou multiplicar aqui, né? Não adianta multiplicar o 3 para depois voltar ele dividindo. Que vai ficar 15 vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 3, que o valor é igual a y. E só dando uma simplificada, porque ele permite isso, y vai ser igual a 15 dividido por 3. Vai dar 5 raiz de 3. Mas vai ficar com essa raiz de 3 aqui? Vai. O bom do exercício é que por mais que você tenha cálculos com raiz, a não ser que o exercício peça para trocar, você vai deixar ele nessa forma, tá? A não ser que o exercício dê lá alguma coisa, olha, substitua a raiz de 3 por 1,7 ou por 1,73. Pode acontecer. Mas não pediu, deixa assim. Então a única coisa que eu fiz foi passar o 15 multiplicando, depois fazer ele dividido por 3. Bem simples. Bom, gente, nesse momento eu tenho o valor de y. Então não tenho mais duas variáveis, eu só tenho uma. Logo, o que dá para trabalhar? Aqui sim dá para trabalhar com Pitágoras e também, se eu quiser voltar lá no seno, dá para fazer por seno. Então, seno de 30 graus vai ser o cateto oposto, que era y, dividido pela hipotenusa, que é x. Seno de 30 é meio. O y eu tenho 5 raiz de 3. E a hipotenusa não tem. A hipotenusa continua sendo x. Multiplicação em cruz, x vezes 1 dá x. E 2 vezes 5 vai dar 10. Só copio raiz de 3. Acabou também. Ok? Gente, é isso daí. Um abraço. Fiquei por aqui.